Esse é o terceiro artigo que eu estou escrevendo sobre o livro do Joel Moraes e provavelmente não vai ser o último, vai ter o quarto, já estou preparando para amanhã. E na verdade, a gente, quando vai para uma leitura ativa, o objetivo é você ir dialogando, contextualizando o autor que você está lendo, né? E dialogando com ele e concordando, discordando, incorporando para que você possa avançar na sua capacidade de entender e trabalhar em cima do problema que você quer. A gente aqui na Bimodage nós estudamos, né, primeiro o cenário geral e agora como ajudar os inovadores, os inquietos inovadores a promover projetos de mudança. Tem 4 tópicos aqui que a gente vai trabalhar: o problema do tudismo, mentalidade e atitude, VUCA e como é que a gente começa a jornada de excelência. Tudismo é uma tendência que as pessoas têm, que eu acho que tem muito a ver com marketing, que todo mundo pode tudo. Uma vez eu tive uma conversa aqui, meio complicada com uma pessoa aqui da cidade que eu estou morando, em que ele dizia que todo mundo pode tudo. Porque ele, na verdade, está querendo combater o nadismo. O nadismo é, eu não posso nada. Então você sai da potência, né, da impotência para a onipotência. Essa é a brincadeira desse troço. É uma mesinha de ping-pong. Impotência, potência. Impotência, onipotência. Eu posso tudo. Aí eu até fiz aqui uma brincadeira no negócio dizendo o seguinte: vamos supor que você tenha uma pessoa muito baixinha que quer ser pivô de basquete. Ok. Aí ela não vai ser pivô, a não ser que você crie um campeonato de pessoas de baixa estatura. Pô, legal, o cara então pode ser pivô num campeonato de basquete de baixinhos, digamos assim. Só pode jogar baixinho até, sei lá, 1,70 m. De 1,70 m para cima já não pode. Aí o cara vai jogar basquete, mas ele vai gostar, ele pode até querer. Ele pode até ir lá jogar. Ele pode até querer. Porque quando ele começa a jogar, ele fala, cara, não é isso que eu quero. E aí ele percebe que ele não quer aquilo, né? Então existem características pessoais objetivas e subjetivas, né, que vão fazendo que a gente tenha uma possibilidade de coisas na vida. O Joel fala muito de talento, de dom, né? Então ele trabalha com essa ideia do tudismo. Então tem uma afirmação dele aqui que ele diz, né? Todo mundo pode tudo, né? Quer dizer, a gente pode fazer tudo, que é até uma contradição do que ele fala no geral, mas a gente não pode tudo, a gente pode alguma coisa. E descobrir essa alguma coisa faz parte da jornada de excelência, né? Depois a gente tem aqui um segundo tópico, que é a mentalidade e a atitude. São muito próximas. O que ele vai dizer? Ele vai falar que você precisa tomar uma atitude. E aí tem uma frase dele aqui, abre aspas, em vez de ficar seguindo o mote, mude a sua mentalidade e assim mudará de atitude, segundo ele, né, eu prefiro mude de atitude, por isso vai mudar a sua maneira de pensar. E aí fica uma coisa, um problema lógico aqui. Como é que eu vou mudar a minha atitude, como é que eu vou mudar a minha forma, né, minha atitude, se eu não mudei a minha maneira de pensar? Como é que eu vou mudar a atitude? E aí é o que eu acho que quebra essa confusão, se a gente criar 2 conceitos, que é o fichão e a fichinha. Eu tenho o fichão, que é, eu preciso dar um passo em direção a determinada situação. E aí eu fiz aqui o exemplo, né, do cara do AA, que vamos dar o exemplo aqui de fichão e de fichinha. O cara diz assim, eu preciso parar de beber e vou para o AA. Isso é um fichão. E depois você tem a fichinha, você já está dentro do AA e você faz. Agora que eu estou no AA, vou deixar de ir naquelas festas de fim de semana. Então, qual é o fichão? Aí eu vou mudar de cidade, esse é o fichão. Depois que você mudou de cidade, existe assim, tá, eu estou num apartamento aqui, vou para aquele apartamento lá. Mas o fichão foi mudar de cidade. Então, assim, essa mudança de atitude que ele fala, a gente precisa separar o que é o fichão e o que é o fichinha. O fichão é mais difícil. E esse fichão
precisa de um passo maior, precisa de uma tomada de atitude maior, é uma decisão maior que a gente vai. Depois a gente vai trabalhando nas fichinhas. Outra coisa que eu quero comentar é a questão do VUCA, né? O Joel caiu no conto do VUCA. O que é o conto do VUCA? O que é VUCA? Vamos lá. VUCA é a sigla de volátil, incerto, complexo e ambíguo. E aí as pessoas resolveram chamar o atual mundo de mundo VUCA. Fiz uma live com o Renato, a gente conversou sobre isso e tem uma separação importante que a gente tem que fazer aqui. Eu tenho uma percepção do mundo, uma sensação em relação a qualquer mudança, que você vai entender que qualquer mudança vai gerar uma volatilidade, uma incerteza, uma complexidade, uma ambiguidade. Um terremoto é VUCA, um maremoto é VUCA, a pandemia é VUCA. VUCA é uma sensação, não é um diagnóstico. Eu não posso dizer que o mundo é VUCA. A sensação que eu tenho em relação ao mundo é VUCA. O mundo não é VUCA. O mundo está mudando por uma determinada direção que precisa de um diagnóstico. Eu preciso sair da percepção para ir para a teoria. E aí, para fechar, uma questão que todo mundo que a gente vai conversando, quando a gente fala, poxa, você precisa ir para a jornada de excelência, a pessoa fala assim, para onde? Como é que eu começo a jornada de excelência? Como é que eu sei o que é o meu dom? O que é o meu talento? E aí, nesse artigo aqui, eu vou desenvolver a ideia de um senso, né, de felicidade continuada. É isso que você precisa. Aqui na escola, já há bastante tempo, a gente faz uma separação entre felicidade conjuntural, alegria, euforia, cerveja no fim de semana, churrasco, isso tudo é alegria, euforia, é a felicidade conjuntural. A felicidade estrutural é aquela que eu realizo a minha existência, eu tenho a compreensão que eu sou finito, que eu poderia cumprir uma missão, que eu tenho algumas coisas, alguns potenciais que podem me ajudar nessa missão, e aí eu vou desenvolvendo esse senso de felicidade continuada. Então esse senso de felicidade continuada vai me dando a possibilidade de ter não euforia ou uma alegria, vou sentindo um bem-estar continuado, uma sensação boa. E é isso de longo prazo e não de curto prazo. E é esse que é o objetivo das jornadas de excelência. Amanhã a gente volta a falar um pouco mais do Joel, pegando alguns pontos e comentando. É isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair
de Matrix. Quero ser bimoral.